Olá, o PT responde questões do Enem da prova de linguagens. Vamos ao enunciado. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi: alternativa A, revelar a origem religiosa da linguagem; B, questionar o temor sobre o futuro da linguagem; C, descrever a relação entre sociedade e linguagem; D, apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Alternativa E, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Ok, agora vamos para o texto para encontrar a resposta, né? Para ver qual dessa alternativa aqui se encaixa mais. O texto diz o seguinte, ó. No princípio era o Verbo, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. Certo? Continuando aqui o texto. Está na página de cá. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Olha só. Então, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder, vemos aí no texto, é a E, né? Que ele está criticando o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Então, ou seja, o problema está nos obstáculos promovidos pelos usos especializados da linguagem, como aqui foi questionado, né? Quem entende, então, o que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem, né? Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, por mais que estejamos falando a mesma língua, ela está sendo, né, a linguagem aqui, ela cumpre um papel excludente para além dessa bolha, né, de magistrados, de juízes, de médicos, cientistas, certo? Então, é um obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem, certo? Muito obrigado pela atenção.